Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Graça e paz do coração de Deus para o coração da Igreja Presbiteriana em Carapina. Deus os abençoe, meus amados irmãos, para que em breve o povo de Deus esteja reunido aqui no templo na hora certa. Eu confesso que eu tive grande dificuldade em dar o meu voto para suspender as reuniões públicas, mas já que o Conselho sabiamente suspendeu as reuniões, agora, em minha opinião, só devemos retornar ao santuário quando realmente houver total segurança para o povo de Deus reunir aqui neste local. Como disse o presbítero Alvim, vamos continuar sendo cristão em casa, orando em casa, lendo a Bíblia em casa, adorando a Deus em casa, até que as autoridades de saúde possam nos dar tranquilidade para reunirmos aqui juntos na casa do Senhor. Que a igreja esteja orando pelas decisões do nosso conselho. Queridos, vamos agora abrir a palavra do Senhor para o nosso breve estudo bíblico. Palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, versículo 38. Está escrito: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Meus irmãos, a igreja de hoje tem muito a aprender com este personagem bíblico, geralmente chamado de José do Egito. Qual foi o segredo de José? O segredo de José foi declarado, foi reconhecido pelo Faraó, conforme lemos aqui agora na palavra do Senhor, em Gênesis 41, verso 38. Vou repetir: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Era, portanto, o Espírito de Deus quem concedia virtudes extraordinárias a José. E por isso ele foi uma bênção. E nesta noite, queremos meditar sobre o seguinte tema: as virtudes de José. Primeira delas, pureza sexual. Irmãos, somos informados pela Bíblia que José se desviou da tentação sexual. Aqui está em Gênesis 39, nos versículos 6 em diante, diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor
os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, naquela época, ele era um jovem, por sinal, como diz o texto, um jovem formoso, de boa aparência, muito saudável, mas o propósito na vida de José era a pureza sexual. E por quê? Porque ele estava dominado pelo Espírito Santo. A Bíblia declara: enchei-vos do Espírito Santo, e isso é mandamento divino para o jovem, para o adulto, para o ancião, para quem desejar a vitória contra a tentação. O cristão cheio do Espírito Santo, ele age com sabedoria, não brincando com o fogo da tentação sexual, pois, vivendo no Espírito, o cristão foge da labareda do mal, confiando na promessa de Deus para ele. E a promessa de Deus, registrei aqui em 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Virtudes de José. A primeira, pureza sexual. Segunda, confiança na soberania de Deus. José, cheio do Espírito Santo, ele preferiu ir para a cadeia do que atender à sugestão do inimigo. E José ficou cerca de 10 anos na prisão, dando sempre o testemunho da soberania de Deus em sua vida particular. E por isso, José não murmurava, ele apenas orava e esperava o livramento de Deus. O coração cheio do Espírito Santo não tem reclamação, mas tem fé que Deus está no controle, e na hora certa Deus trará a solução do nosso problema. José fez diferença dentro da prisão, e Deus não o desamparou na hora da tribulação. Anotei aqui um outro texto em Gênesis 39, abre a sua Bíblia, verso 20 ao 23, que diz assim:
E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Percebemos, meus irmãos, que mesmo no sofrimento, na angústia, na amargura, José permanecia sem revolta, sem desespero e vivendo em plena comunhão com Deus. Assim, hoje, precisa ser conosco também, diante das lutas, das provas. A igreja canta feliz, quer nas lutas, quer nas provas. A igreja segue caminhando, sabendo que todas as coisas, até os problemas, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Impressionante é que a dor da prisão, todo o sofrimento que José passou, era o caminho divino para José chegar ao trono, ao lado de Faraó. Portanto, meu irmão, minha irmã, você pode confiar que o Deus soberano sempre tem o melhor para a sua caminhada. Virtudes de José. Para encerrar, destacamos o exercício do perdão. José tinha cerca de 30 anos quando ele foi promovido ao cargo de primeiro-ministro no Egito. José chegou ao Egito, os irmãos sabem, após ele ser vendido covardemente por seus irmãos. Os anos se passaram. José, após ter subido ao trono, veio a pandemia da fome em toda a terra, em todo o mundo, diz a Bíblia. Era o vírus da fome, mas havia alimento só no Egito, porque José, durante 7 anos, tinha estocado toneladas de grãos. Detalhe: e quem foi lá no Egito para comprar alimento? Os irmãos covardes de José. José, porém, continuava cheio do Espírito Santo, homem de Deus, e ao invés dele matar os seus irmãos, José preferiu praticar o exercício do perdão. Quando José deu-se a conhecer para os seus irmãos, diz o relato emocionante de Gênesis capítulo 45, versículo 1 em diante, que diz assim, abre a sua Bíblia, acompanha por favor, Gênesis 45.
Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, notaram a resposta branda, amorosa de José para os seus irmãos que o traíram? Ele soube conviver com todos eles, ele os perdoou. E também, para a alegria de José, veio para o Egito o seu velho pai Jacó, já com 130 anos de idade. E Jacó viveu no Egito por mais 17 anos. Quando Jacó faleceu com 147 anos, os irmãos de José tremeram e falaram: agora virá a vingança de José contra nós. Porém, José continuava cheio do Espírito Santo e confirmou diante deles que não guardava nenhuma mágoa no coração, porque já os tinha perdoado. Como aqui está o registro em Gênesis 50, verso 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que todos lhe fizemos. Respondeu-lhe José: não temais, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amados irmãos, o exercício do perdão é uma bênção de Deus para quem recebe, e muito mais para quem concede. Quero concluir lembrando as virtudes de José: pureza sexual, confiança na soberania de Deus, exercício do perdão. Para termos as virtudes de José, primeiramente, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus assim abençoe as nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela igreja aqui em Carapina,
comunidade de santos, de servos do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, trabalhando para a prosperidade do Teu reino na face da terra. Abençoa-nos, Senhor, guarda cada membro da Tua igreja, desde a menor criança até o mais idoso ancião. Dá a Tua graça para nossos corações, que sejamos a cada dia obedientes à Tua palavra, e que todo mal o Senhor nos guarde, nos dê o livramento, nos dê a Tua misericórdia. Oramos, Senhor, com gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém.